Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos ao estudo do índice Bovespa e também desses papéis que estão aqui na tela. Petrobras, Vale, nessa sequência, tá, pessoal? Os gráficos que eu destaco: Banco do Brasil, CVC, Randon, BTOW3. Depois vamos olhar as siderúrgicas. Vamos olhar três bancos: Banco Bradesco, Itub4 e TSA4. E vamos terminar com dois pedidos. Houve um pedido para estudarmos o gráfico de Gafisa, que é um gráfico interessante, e vamos olhar também o gráfico de OIBR3, que eu vou colocar aqui no estudo, mas é um gráfico que eu já adianto, do ponto de vista gráfico, não tem nada a fazer, na minha opinião. Vamos então, gente, começar o nosso estudo pelo índice Bovespa, lembrando que aqui a gente foca em operações de swing trading, aquelas operações de curto prazo que duram alguns dias, algumas semanas. Vamos ver aqui o gráfico diário do índice. Bem, o gráfico diário do índice deixou um candle de forte alta com aumento de volume, e isso é positivo, e na minha opinião o índice Bovespa agora caminha para buscar o topo histórico lá em 89.500 pontos, tá, gente? A grande questão é, vai romper o topo histórico? Se romper, busca aquilo que nós já traçamos como um possível alvo lá em 95 mil pontos, tá bem? 95 mil pontos. Expectativa para os próximos pregões para ver se rompe topo histórico. Bem, antes de romper o topo histórico, o papel enfrenta, obviamente, uma resistência, é topo. Então, bate ali, os vendedores podem ganhar força no curto prazo e fazer com que o índice recue ou fique andando de lado, que também é uma correção, chamada correção no tempo, ok? Então, é esperado que, ao chegar perto aqui do topo histórico ou no topo histórico, tenha uma certa briga aqui para romper. Onde é que o índice tem suporte? Nós temos um suporte no índice Bovespa, no gráfico diário, aqui nesses topos rompidos, né? Região de 87.200, 87.100, suporte. Depois mais embaixo na região da média móvel de 21 períodos, 86.100. Depois aqui, ó, 84. Essa faixa de 84 mil pontos também é um suporte. Tá? O que é interessante que eu ressalto? Houve aumento de volume. Esse volume aqui, gente, tem que permanecer alto e aumentando ainda mais. Para romper, tem que ter volume alto. Já vou olhar de imediato o gráfico diário de Petrobras. Petri 4. Vamos olhar as ações preferenciais. Na sequência, eu já faço o estudo também de Vale. Eu estudo esses dois papéis, são os mais pedidos, tá, pessoal? O que nós podemos ver aqui em Petrobras, gente? Fez um novo fundo, se segurou numa região de suporte, aqui nessa região de R$ 24,00, tá? E agora está fazendo um repique. Esse repique encontra resistência, já encontrou uma resistência aqui nessa faixa de 25,88 e a próxima resistência é 26,34 na média móvel 21 períodos. Muito bem, onde é que Petrobras tem suporte? Como nós já mencionamos, 23,91 é suporte, né? E depois aqui, ó, essa faixa de 23,20 é um suporte bem importante, tá, gente? Se ele perder isso aqui, o papel fica feio. Vamos olhar esse gráfico lá nos 60 minutos. Quero mostrar para vocês aqui uma situação. Olha só. Veja, sobe, sobe, sobe. O que está faltando para a Petrobras no gráfico de 60 minutos? Um recuo, né? Ou fica andando de lado, uma correção no tempo, ou uma queda. Se essa queda vier, pode cair até onde, né, gente? Pode vir até 25,30, aqui é uma região interessante, né, para ele voltar a subir. Se ele cai e arma o pivô e rompe essa faixa de resistência aqui, aí sim, Petrobras volta a ficar interessante. Neste momento, na minha opinião, o papel precisa, do ponto de vista gráfico, uma correção. Tá? Vamos olhar o gráfico de Vale 3. Vamos ver aqui a mineradora Vale 3 no gráfico diário primeiramente, tá, gente? Olha,
é um gráfico que não é um gráfico dos melhores, continua muito enrolado nessa região aqui, tá? Mas vejam que ele começa a talvez ficar interessante. Ele sobe, faz um recuo, faz uma espécie de acumulação aqui, subindo com uma certa dificuldade, porque encontrou já resistência aqui nessa faixa de 56,32, por onde passam as médias móveis, tá? Mas isso aqui pode vir a ser um pivô de alta. Tem que cuidar, se o volume subir e ele armar um pivô de alta e romper, na minha opinião, essa faixa de resistência aqui, ó, 58,90. Se romper essa resistência aqui, 58,90, o papel volta a ficar interessante, porque ele pode buscar novamente o topo histórico lá em 62,30, tá? Mas tem que romper essa região aqui, ok? Vamos olhar esse gráfico lá nos 60 minutos. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo lá nos 60 minutos. Lá a gente vai poder, de repente, enxergar aqui, ó, olha só, o papel sobe, acumula, faz um teste de fundo e tenta armar um pivô aqui. Não é um pivô muito claro, está com dificuldade, mas tem que acompanhar se isso aqui vai, de fato, se tornar um pivô de alta, tá? Bem, gente, vamos agora seguindo o nosso estudo com os papéis que eu destaco. Primeiro deles, Banco do Brasil, BBAS3. BBAS3, vamos olhar o gráfico diário de Banco do Brasil. Olha só, o papel sobe forte, precisava fazer uma correção, fez a correção, caprichosamente até na média móvel de 21 períodos. Vejam que respeitou esse topo aqui, ó, topo rompido vira suporte. Olha que suporte interessante. Agora parece estar armando aqui um pivô, tá? Deixou um candle de alta, né, no último pregão, com um discreto aumento de volume. Esse volume aqui embaixo, observem aqui, ó, precisa aumentar mais. Precisa ficar mais ou menos desse volume, o tamanho desse volume aqui, que levou a essa alta enorme. Banco do Brasil é um gráfico bem interessante, principalmente se armar um pivô e romper 44,52, tá? 44,52, que é esse topo. Porque aí, gente, se não me falha a memória, é rompimento de topo histórico, né? Então, é um gráfico que me chama muito a atenção e acho que vale colocar no radar, tá? Onde é que no gráfico diário tem suporte? Bom, tem suporte aqui na média móvel de 9 períodos, R$ 42,00, né? Aqui é suporte. Depois na média móvel de 21 períodos também é suporte, tá? 41,40. Bom, quero mostrar esse gráfico para vocês bem rapidinho lá no gráfico de 60 minutos. Aqui a gente vai poder ver bem a formação do pivô de alta. Olhem aqui, ó. Fez um novo fundo, sobe, precisa fazer o quê? Precisava fazer o teste de fundo, a onda 2 para baixo. Isso aqui tudo é onda 2 para baixo, é o teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. O que aconteceu? O papel arma o pivô e rompe o topo anterior, rompe esse topo aqui, rompe essa resistência. Rompeu a resistência com aumento de volume, isso é muito positivo. Perfeito, né, gente? Quem acompanhou o gráfico de 60 comprou nesse rompimento aqui, ó. Já está ganhando um dinheirinho, né? Vejam o quanto é importante a figura do pivô de alta, que é a metodologia que eu utilizo nos meus estudos, tá? Seguindo, gente, vamos olhar agora CVC. É um outro gráfico que eu também destaco. CVC B3. Vamos olhar o gráfico diário de CVC. Vamos colocar aqui no diário. Olha só, gente, papel sobe forte. Precisava fazer uma correção, a correção veio até a média móvel de 21 períodos. E agora parece estar armando aqui um pivô de alta. Tá? Se esse papel rompe essa região de 59, vamos colocar aqui, ó, tem uma sombra aqui, eu gosto que rompa a sombra. Então, se romper 60,42, que eu acho que é o topo histórico do papel, vamos dar uma olhada aqui, se romper 60,42,
O topo histórico é 60,77. Esse topo aqui, ó. O papel volta a ficar interessante de novo, tá? É claro que, veja, o papel sai lá dos 30, né? 38, vai quase dobra de valor. Muita gente acha que esticou demais, que ele precisaria de uma correção maior. O problema é o seguinte, papel em forte tendência de alta nem sempre faz correção tão grande, né? A correção já veio até a média móvel, né? Então, gente, na minha opinião, esse papel precisa aqui confirmar esse pivô de alta. Ele enfrenta uma resistência lá na casa dos 60,50. E se romper essa resistência, volta a ficar muito interessante. É claro que esse rompimento aqui tem que ser feito com aumento de volume, tá? É o volume que justifica a tendência. Muito bem, vamos dar uma olhada nesse papel rapidamente lá no gráfico de 60. Que aí vocês vão ver o que acontece de uma forma mais precisa o que está acontecendo nesse papel. Olha só, ele rompe uma linha de tendência, né, gente? Olha aqui, ó. O papel rompe uma linha de tendência, arma um pivô lá no gráfico de 60, na região das médias móveis, né? Então, um papel bem interessante aqui para quem gosta de operar aqui no curto prazo e para swing trading também, num prazo um pouco maior, tá? No curto prazo, o papel ele tem que romper aqui, ó, 58,55, para quem sabe buscar os 60,50, tá? Para swing é aquele valor que eu já falei, né? O papel tem que romper os 60 com, vamos voltar aqui, ó, 60,80, tá? 60,80 é onde tem que ocorrer o rompimento, na minha opinião, para voltar a ficar interessante, tá? Vamos seguindo com agora Randon Rapid 4. Por que eu destaco o gráfico de Rapid 4? Randon. Vamos olhar o gráfico diário. Olha só, observa comigo aqui. Ele é um gráfico que subiu, congestiona, né? Fez uma correção no tempo, sobe de novo. Testa aqui o suporte na média móvel de 21 períodos e volta a subir de novo. Bom, a compra desse papel, tecnicamente, teria que ser feita aqui no rompimento desse topinho aqui, ó. Rompimento de 8,73, né? O rompimento já ocorreu, mas pode, quem quiser, quem gosta de operar esse papel, né? Pode se aproveitar do pullback. Então o papel rompe, volta, tá? Se ele se segurar aqui no suporte, né? 8,66, 8,70 e armar um pivôzinho, pode dar uma nova entrada, né? Pode gerar aqui uma entrada. Aí nesse caso, esse papel, se continuar subindo, ele tem uma resistência já em R$ 9,00 desse topo aqui. Depois ele tem resistência em 9,22 dessa região aqui, ó. Tá? Desses dois topos aqui. E se romper 9,22, aí sim, né? O papel pode buscar o topo lá na região já de R$10. Qual topo? Esse aqui, ó. Deixado, vamos ver aqui quando é que foi deixado esse papel. Esse topo, lá em abril, né? Abril deste ano, tá aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, gente, é um gráfico interessante, na minha opinião. Tá? Ele rompe uma linha de tendência. Aqui tem uma linha de tendência de baixa. Olha aqui, ó. O papel rompe essa linha de tendência de baixa. Vira para alta. Vira para alta. Faz uma correção até a média móvel de 21 períodos. Arma aqui um pivô, rompe topo anterior. Quem quiser entrar tem que esperar o quê? Pullback. O papel retorna um pouquinho, volta a cair, arma o pivô e volta a subir novamente. Tá? Vamos seguindo aqui no nosso estudo BTOW3. BTOW3. Por que eu destaco esse papel? Vamos olhar o gráfico diário. Olha só. O papel sobe forte, faz uma correção, onda 2 para baixo, e
arma aqui um pivô com aumento de volume, tá? O volume aumenta e esse papel enfrenta uma resistência onde? 36,27. Onde temos esse topo aqui. Ó. Esse topo exerce uma resistência ao preço. Então, aqui o papel pode bater e voltar a cair, fazer uma correção, que pode ser uma correção no tempo ou correção com queda mesmo, tá? Aí tem que ver, gente, se ele bater lá, voltar a cair, mas armar um pivô e romper 36,30, ele volta a ficar um papel bem interessante. Tá? Tem que romper aquilo ali porque é rompimento. Se não me falha a memória, é rompimento de topo histórico. Né? Vamos dar uma olhada aqui para trás. Acredito que sim, rompimento de topo histórico. Então é um papel que eu também coloco no radar. Tá? Eu acho que ele tem que romper essa faixa aqui. Ele armou um pivô, ele preenche todas as condições. Então imagine se ele projeta toda essa onda 1 para cima. Vamos ver onde é que dá isso? Vamos olhar no gráfico semanal. Vamos apagar um pouco esses estudos. E vamos pedir ajuda ao nosso amigo Fibonacci. Vamos calcular a extensão aqui da onda. Né? Onda 1. Trazemos até a onda 2. E aqui a gente tem a expansão. 100% da onda 1 da onde? Está lá na faixa de 42,18. Não estou dizendo que vai até lá. Estou dizendo que se expandir essa onda 1 para cima, existe uma probabilidade de ir até lá. Tá bom, gente? Para isso tem que romper antes esse topo aqui. Tá? E é isso que eu peço que vocês fiquem de olho. Será que vai romper? Vamos continuar acompanhando. Vejam que esse papel está numa clara tendência de alta aqui no gráfico semanal. Então ele é um papel interessante também para position. Ok? Vamos seguindo o nosso estudo. Agora siderúrgicas. Vamos começar por Usim5. Usiminas. O gráfico diário de Usiminas. Vamos colocar aqui no gráfico diário. Gente, Usiminas, o papel, depois de subir forte, teve uma queda forte. Aqui, ó, subiu, né, com força. Fez uma correção com força, né? Quase perdeu esse suporte desse topo aqui, né? Perdeu um pouco, foi até mais embaixo, né? Deixou um candle aqui que indica um repique do papel. Esse repique já enfrenta a resistência aqui, ó, em 9,91, que é a resistência da média móvel de 21 períodos. Depois, mais em cima, 10,08 tem outra resistência. Tá? R$ 9,00 virou um suporte do papel. Se ele continuar subindo, até pode buscar, se romper todas essas resistências aqui, até pode buscar 10,56. Mas para isso o volume tem que aumentar. Ok? Vamos ver, né, gente? Se esse papel aqui volta no gráfico diário, seria apenas um repique, isso aqui. Agora, lá no gráfico semanal, seria o quê? Seria a armação de um pivô. Olha aqui, ó, sobe, testa o fundo e se voltar a subir, arma o pivô. Tá? Se armar o pivô e romper esse topo, até poderíamos ter uma condição gráfica aqui muito boa, mas isso é assunto para daqui a algumas semanas, na minha opinião. Tá? Isso aqui é o gráfico semanal, tá bem? Porque se ele romper aquele topo ali, pode buscar os R$12, 11,60, né? 11,60. Tá? Enfim, é um gráfico que para swing não está assim tão bom, eu não gosto de operar repique, mas para position pode se tornar bom. Vamos agora estudar Goal4, a metalúrgica Gerdau. Goal4 e a GGBR4, a Gerdau, tem gráficos parecidos, tá? Olha aqui, ó, no semanal, gente, papel congestionado, né? Tá? Mas no diário, a gente tem uma condição que indica que o quê?
indica um repique. Olha só, o papel faz aqui chega aqui numa região de suporte, né? 7,37, 7,35. Deixa um candle aqui que indica um repique com um leve aumento de volume. O papel encontra resistência aqui nessa faixa de 7,96, por onde passa a média móvel de 9 períodos. Depois resistência 8,12. Depois resistência em 8,38, tá? E depois a resistência lá do topo, né, 8,54, esse topo aqui, ó. Tá bem? Bom, vamos ver agora a GGBR4. Gerdau, parecido, né, gente? O papel faz um novo fundo aqui no curto prazo, 14,63, isso aqui agora é suporte, tá? O papel deixa um candle aqui de alta com um volume ainda baixinho. Esse volume está baixo. E tenta aqui armar um repique. Já tem resistência aqui imediata 16,31. Isso aqui é resistência. Rompendo essa resistência, a próxima lá na casa dos 16,80. Se romper, pode buscar os 17,35, que é esse topo aqui. Resistência bem significativa, 17,35, 17,40, tá? Então, gente, por enquanto, na minha opinião, apenas fazendo um repique, tá? Nada mais do que isso. Vamos seguindo e agora olhar CSNA3. CSNA3, Siderúrgica Nacional. O papel parece querendo fazer aqui a armação de um pivô. Sobe, testa o fundo. Parece estar armando um pivô aqui, né? O papel, gente, tem resistência já. Ele está tentando romper uma resistência. Olha aqui, ó, das médias móveis, tá? Caso rompa essa resistência, na minha opinião, tem tudo para buscar esses topos aqui, ó, 9,91. Essa região de resistência onde temos esse topo, que agora exercem uma resistência. Se romper essa região, a próxima resistência lá em 10,12. Essa faixa de preço aqui em cima. Ok? O volume está ainda baixo. Esse volume precisa aumentar. Tá? Não é um gráfico espetacular. Se a gente olhar isso aqui no gráfico semanal, a gente vai ver aqui uma congestão, tá? Uma lateralização aqui no topo, né? Mas, do ponto de vista para swing, muita gente aí pode querer fazer alguma aposta, né? Eu não acho um gráfico excelente, mas tem muita gente que pode querer fazer uma operação para swing, né? Com o CSE. É um dos melhorzinhos aí nas siderúrgicas, né? Bancos, BBDC4. BBDC4 tem um gráfico interessante. Tá? Por que ele é interessante? Vamos olhar o gráfico diário primeiramente. Né? Olhem aqui comigo. Ó. Está numa região de resistência. E é uma resistência bem importante. Por que ela é importante? Está tentando romper o topo histórico. Né? Está tentando romper o topo histórico. Então, só vamos confirmar se é o topo histórico aqui, 37. Qual é o topo histórico? Vamos voltar lá para o gráfico diário. Olha aqui, gente. Esse aqui foi o topo histórico deixado lá no comecinho do ano, né? Então, o topo histórico é lá em 37,69, né? O papel está tentando romper aqui uma resistência de curto prazo, que é esse topinho aqui. Rompendo 37,25, 37,30, busca o topo histórico, na minha opinião. Que está logo ali em cima, né? 37,72. Se romper 37,72, aí fica um gráfico bem interessante. Tá? Deixou um candle aqui de forte alta no último pregão, o volume vem aumentando. Olha aqui embaixo, ó. O volume vem aumentando. Para nós imaginarmos o rompimento lá de 37, né, com 72, esse volume aqui tem que aumentar e continuar aumentando. Tá? Tendência clara de alta nesse papel, tá? No gráfico diário. Então eu sugiro que vocês coloquem esse papel
no radar. É claro que ele deverá, na minha opinião, enfrentar alguma resistência aqui nessa faixa aqui, ó. Tá perto do topo histórico, então ele pode bater lá, cair, congestionar. Agora, acredito que vale colocar no radar. Tá? Pode vir a se tornar um gráfico bem interessante. Vamos olhar YouTube 4. A realidade de YouTube 4 já é um pouco diferente, porque o papel já rompeu. Já houve o rompimento, né? Olhem aqui comigo, ó, o gráfico diário de YouTube 4. Vejam. Acumulou aqui no topo, acumulou no topo, rompeu a acumulação. Isso é um setup, claro, que indica a compra. Tá? E o papel já está indo embora, né, gente? Subiu forte no último pregão, o volume aumentou e agora já está indo embora. É hora de comprar? Não. Quem entrou, entrou, tá de parabéns. Quem ainda não entrou, tem que esperar aqui um pullback, um recuo do papel, ou, enfim, esperar um outro momento para manejar melhor o risco. Entrar agora é assumir muito risco. Tá? É assumir muito risco porque o papel já está longe da média de preço, né? Tanto da de 9 períodos quanto da de 21. Vamos olhar ITSA4, que é um papel que eu gosto mais, que tem um valor menor. A Itaúsa, né, que é a holding do Itaú e de outras empresas. Olha só que belo rompimento, né, gente? Olha aqui, ó. Rompeu isso aqui, compra, né? Deixou um candle de forte alta, o volume aumentando. Na minha opinião, esse papel tem tudo para buscar 12,18, que é esse topo aqui, ó. Depois que se romper 12,18, aí pode buscar topo histórico 12,38. Vamos só nos certificar se é o topo histórico. Acho que é assim. É o topo histórico. Tá? Olha que bela onda 3 para cima aqui no gráfico semanal. Ó. 1, 2, olha que bela onda 3 aqui. Ó. É essa onda que a gente busca surfar. Tá? Muito bem, gente. Vamos concluir o nosso estudo com Gafisa e OIBR3. OIBR3, vamos começar por OIBR3. É um gráfico que, a não ser que tenha alguma motivação aí fundamentalista, enfim, mas não tem nada a fazer, né, gente? O papel ele desconhece que ele tinha um suporte aqui na média móvel 21 períodos, caiu forte com aumento de volume e perdeu o suporte aqui também 2,37. Então, perdeu o suporte da média móvel 21 períodos, 2,65, essa região ali, depois perdeu o outro suporte em 2,36 e está se aproximando do fundo 2,07, esse fundo aqui, ó, tá? O papel até pode repicar? Pode repicar. Um papel desse é um papel perigoso de se operar, vale R$ 2,20, qualquer movimentação dele é uma movimentação muito forte, para cima ou para baixo, né? Volatilidade extrema, beta muito alto. Ele até pode repicar, né, gente? Se repicar, encontra resistência em 2,37, tá? Nesse fundo perdido aqui, ó. Graficamente, para mim, nada a fazer, né? Não é um papel que eu gosto de operar, vale muito pouco, volatilidade muito alta. Volatilidade é uma palavra muito bonita para risco, né? Agora, Gafisa GFSA3, aí já é um papel bem diferente e eu quero compartilhar com vocês aqui esse gráfico. Olha só, gente. Vejam o que acontece com o Gafisa. Ele está pertinho de romper uma resistência de longo prazo, né? Uma resistência que já vem lá desde o começo desse ano de março. Olha só, o papel toda vez que bate aqui, nessa casa aí dos 13,65, ele bate ali e cai. Bateu ali, caiu. É uma resistência muito forte. Então tem que cuidar agora. Será que vai bater aqui nos 13,65 e cair de novo? Ou será que ele vai bater ali, cair um pouquinho, armar um pivô e voltar com força para romper? Se ele romper, na minha opinião, tem caminho livre lá para os 15,30, que é onde nós temos a próxima faixa de resistência. Para isso tem que fazer o quê? O papel agora precisa de uma correção, porque ele subiu mais de 20% em o quê? 5 pregões. Então o papel precisa fazer um recuo, que será um recuo normal, né? Um teste de fundo. Qual fundo? Desse fundo aqui. Então o papel tem que cair.
Até onde seria interessante que esse papel recuasse? 12,85 seria interessante. Temos esse topo aqui, ó. Ou então um pouquinho mais embaixo, 12,63. Se esse papel chega aqui, arma um pivô e rompe esse topo e esse topo, fica muito interessante. Acho que vale colocar no radar, principalmente se esse rompimento aqui em cima for com aumento de volume aqui embaixo. Tá bem? Quem pediu esse papel está de parabéns, é um gráfico interessante. Tá? Pode vir a se tornar mais interessante ainda. A todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.